Olá, graça e paz, meus irmãos, da luz para o mundo, com a mensagem As bênçãos decorrentes da obediência e o castigo da desobediência. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos de ser obediente. Esta palavra foi proferida ao povo de Israel. Se o povo obedecesse a Deus, seriam exaltados entre as nações, e a bênção de Deus acompanharia todas as áreas da vida daquele povo. A obediência está voltando a ser discutida pela mídia. Ela tem sido temas de reportagens, debates, e até o Congresso Nacional tem falado sobre ela ao retornar o assunto palmadas nas crianças. Falar sobre obediência é voltar ao povo de Israel, pois eles tinham como meta alcançar algo, e para isso teriam que obedecer às regras de conduta. Alcançariam o fim estabelecido se ouvissem o que Deus os havia ordenado. Nós vivemos um século onde obedecer não é mais importante. Estamos na geração do desafio, não importando se outros estão sendo massacrados por nossas atitudes, mas temos que ser diferentes. As bênçãos decorrentes da obediência começam com atentarmos à voz de Deus. Para ouvi-la, precisamos aquietar, parar, descansar. Na correria por alcançar cada dia mais, não ouviremos o que Deus tem a nos falar. A bênção de Deus na obediência não é para uma pessoa sozinha, mas a nação tem que aprender a obedecer a Deus como Senhor. Se ouvirmos a sua voz e prestarmos atenção no que Ele diz, a nossa nação será abençoada. A minha cidade só conhecerá a bênção de Deus quando ela deixar de adorar a sua chamada padroeira e se voltar para aquele que é o único digno de ser louvado. Deus em Cristo Jesus, enquanto desobedecermos a sua voz e entregarmos nossa cidade a uma imagem que não nos ouve e não nos vê, seremos cegos como elas. Para o povo daquela época, a plantação era o de mais importante, então Deus promete abençoar a terra e seu fruto. Hoje, para nós, são nossas fábricas, comércio e também o campo de onde vem nossa alimentação. Mas a nossa desobediência tem sido tanta que a terra não dá mais seu fruto no tempo certo, e as fábricas fecham por crises, pessoas deixadas sem empregos com famílias para criarem, pois não ouvimos atentamente a voz de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Ele, sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Mas como nossa escolha tem sido nos afastar do Criador e enveredarmos pelo prazer do pecado, não conhecemos sua graça. Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. Não devemos nos desviar da sua palavra. Não deveríamos ter adorado outros deuses senão o Senhor. Não poderíamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E onde estamos? Nem sabemos. Estamos perdidos em uma selva de pedra, cada ser humano devorando um ou outro por atos e palavras. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. O Senhor tem abundância de bens a derramar sobre nós, mas queremos apenas conquistar com nossos braços. Não queremos nos render ao verdadeiro Deus. Enquanto a nossa cidade e nação estiverem adorando outros deuses, bendizendo entidades, deuses feitos por mãos humanas, assim apenas desfrutaremos do castigo da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Deuteronômio 28, 15, 16. Não é necessário andar muito para enxergar esta realidade. A natureza clama a Deus sua agressão e, em troca, nosso campo é alagado de águas fora de época, deixando todo o prejuízo de plantações em outros lugares. A chuva não chega em consequência do desmatamento irregular e desorientado. Maldita tem sido nossas cidades, violentas à luz do sol, dando lugar ao suicídio, roubos e perversidade. Maldito tem sido nosso trabalhar sol a sol,
para o pão diário e o salário é insuficiente. Malditos têm sido ao entrar e ao sair, quando conseguimos sair, pois muitos apenas têm entrado e saído sem vida em tantas cidades. Sobre nós tem se cumprido assim. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Assim temos estado, ou chova em excesso, ou sol escaldante. Não há mais estações definidas, em consequência de não estarmos ouvindo atentamente a voz de Deus. Já não saímos mais pela manhã, com certezas, e à noite o medo ainda nos atormenta. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão. Deuteronômio 66, 28, 66 e 67. Ao entendermos estas verdades, compreenderemos que temos vivido o mesmo de tantos séculos, depois dessas palavras proferidas por Deus ao povo de Israel. As bênçãos de Deus também nos alcançarão se dermos ouvido à sua voz e abandonarmos a adoração a outros deuses e voltarmos somente a Ele de todo o nosso coração. Amém? Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso, Senhor, nós te obedecermos, Senhor. Quantas bênçãos virão sobre nós, Senhor, se nós te obedecermos, Senhor. Tu diz, Jesus, que as bênçãos correrão atrás de nós, Senhor, e nós não precisamos correr atrás delas. Mas é se nós te obedecermos, ao passo que se nós te desobedecermos, teremos, Jesus, castigos terríveis, como o que está acontecendo já aqui no Brasil. Oh, meu Deus, quanta corrupção na política, Senhor, quantos falcatruas, Senhor Jesus, quantos roubos naquele lugar, Senhor, e nós sabemos, Jesus, que isso terá consequências graves, Senhor. Oh, meu Deus, quanta idolatria do povo brasileiro, Senhor. Oh, meu Deus, as pessoas estão te trocando por outros deuses, Senhor. Meu Deus, te peço perdão por isso. Te peço perdão pelas vezes que eu não sabia, eu não te conhecia e fazia isso também, Senhor. Quantas vezes eu adorei tantos santos, meu Pai. Oh, Jesus, só agora eu sei, meu Pai, quanto eu pequei. Te peço perdão, meu Pai. E te peço, Jesus, que tu abra os olhos das pessoas que fazem isso, Senhor. Que tu tire as escamas dos olhos dessas pessoas, para que elas parem de te magoar, Senhor. Para que elas parem de te desobedecer, Senhor. E só assim, Senhor, nós veremos fluir a tua graça. Oh, Senhor, ensina-nos, Senhor Jesus, a cada dia, a te obedecer cada vez mais. Para que, Senhor Jesus, o teu amor flua em nós, Senhor. E tu não se revolte contra nós. Que tu não derrame a tua ira sobre nós, Senhor, por sermos desobedientes. Jesus, dai-nos inteligência e sabedoria. E dai-nos, Senhor, a humildade de sermos obedientes a Ti, ó Senhor. De sermos obedientes também, Jesus, aos nossos pais, às nossas autoridades, às pessoas superiores a nós. Que nós nos consideremos sempre inferiores às pessoas, Senhor. Para que, Jesus, através da humildade, Senhor, Tu possa fluir. Porque, Senhor Jesus, Tu és um Deus humilde, Senhor. Um Deus que opera maravilha, Jesus, na simplicidade e na humildade. Sim, Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, pedindo, Jesus, a Tua orientação, a Tua proteção e graça. Isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.